Vamos lá então, vamos resolver aqui questões do Paulo Freire. A primeira pergunta está falando da questão dessa transformação das pessoas e da sociedade, é uma das características aí de Paulo Freire. Então, desse modo, relacionado à pedagogia freiriana, né? Então, a gente fala da exposição verbal, a gente fala de conteúdos pré-definidos, né? Quando a gente fala aí desses conteúdos pré-definidos, é algo que já está pronto, né? Então, o Paulo Freire, ele não define isso na sua pedagogia, tá bom? Outra coisa, ele fala de relações verticais. A relação entre professor e aluno tem que ser uma relação que horizontal, uma relação que igual, e não vertical, como professor ali acima, superior ao aluno, tá bom? Então, só isso aqui já deixou a alternativa errada. A gente só precisa de uma para estar tá errada, tá bom? Vamos lá. Ele fala da exposição verbal, temas geradores, né? Temas geradores, a problematização da realidade, uma relação horizontal, uma aprendizagem informal e livre, né? Então, no caso aqui, né, a gente tem uma relação horizontal, né? Beleza, tem essa problematização da realidade, ok. A gente tem também os temas geradores, né? Positivo, né? Tudo ok. Só que é o seguinte, aprendizagem, ele está falando aqui informal e livre, né? A gente tem que tomar cuidado aí com essa coisa de livre, tá? O Paulo Freire é o que? É muito ético, muito justo, muito certo, né? Muito certinho. Então aqui não é uma aprendizagem livre, tá? Nós temos que trabalhar isso como uma construção coletiva, tá? Fazendo um debate na classe, né? Falando de uma forma coletiva, essa construção, tá? Então aqui até, né, a gente sempre vê alternativas que parecem aquelas, né, que a gente fica com aquela dúvida daqueles 50%. É essa ou é aquela? Qual será? Né? Então, presta atenção aí na questão da aprendizagem. Vamos lá, letra C. O diálogo como método, né? Então, é positivo esse diálogo. Paulo Freire sempre fala dessa relação dialética, tá? Ele fala de temas geradores também, né? Ele fala de uma problematização da realidade, tá? E as relações são horizontais, não são autogestionadas, tá? Quando a gente fala de autogestionadas, é tipo um piloto automático, né? Já está ali pronta. Não. Como diz, né? Nós temos que ter o quê? A nossa sociedade, né? A gente vive numa metamorfose, numa mudança constante, tá? Então não são autogestionadas, por isso que tem um PPP, né? A questão da gestão, né? Que ela é alterada constantemente, né? Então, no caso aqui, não são autogestionadas. Vamos lá então. O diálogo como método, temas geradores, essa problematização da realidade. Então, vocês já viram que esse ponto e vírgula é um tema, né? Cada tema é de Paulo Freire. Uma relação horizontal e essa aprendizagem como uma construção coletiva, né? Porque quando a gente fala de educação, a gente fala de algo coletivo, a gente lidar com 30 alunos na classe, né? Então nós temos que trabalhar sempre em grupos, ok? Então, claro, já selecionei tudo aqui, né? Então a letra D. Mas por que que a E ela está errada, né? Então, problematização da realidade, né? Um diálogo como método,
ok? Só que aqui ela está errada porque nas relações verticais, tá? Vertical é o quê? O professor é superior ao aluno, né? Então não é isso. Ele fala numa relação horizontal, tá? Nessa relação horizontal. Vamos lá, então, no caso, a alternativa correta, né, aqui é a letra D. Vamos lá. Para, para Paulo Freire, a escola cidadã, o que que ela é, né? Então, na visão do Paulo Freire, é aquela que não há regras nem limites para os alunos. Nossa, meu Deus do céu, né? Como diz aí, nó, né? Então, não, tá? Claro que tem que ter regras, claro que tem que ter limites, claro. Vamos lá, letra B, onde os alunos só têm direitos, incluindo o de não aprender. Que é isso, né? Brincadeira. O objetivo é o quê? É aprendizagem, né? É aquela voltada exclusivamente, cuidado com essa palavra, já falei aqui, somente, exclusivamente, tá? Quer dizer que deixa as outras de lado, né? Então, não, exclusivamente não, tá? Para a inserção do jovem ao mercado de trabalho, isso lá no artigo 2º da LDB, né? Não, ela diz outras coisas também, né? O pleno desenvolvimento do educando, a questão relacionada à cidadania, não é só mercado de trabalho, ó, exclusivamente, cuidado, hein? Não, então, claro que a alternativa correta é aquela, né, a letra D, é aquela que assume, né, como centro de direitos e deveres. Inclusive, na Constituição a gente fala isso, de direitos e deveres, né, direitos e deveres na Constituição e na LDB, tá bom? Vamos lá, vamos para o terceiro, né? No que concerne as tendências pedagógicas na prática escolar, Paulo Freire é representante da tendência progressista histórico-crítica, cujo método parte de uma relação direta da experiência do educando confrontada com o saber sistemático. Então, primeiro, Paulo Freire não é da tendência progressista histórico-crítica, tá? Quem faz parte do histórico-crítica é Vygotsky, tá? É Vygotsky, então não é Paulo Freire. Inclusive, já falei isso na aula de Vygotsky, né? A tendência de Vygotsky, ok? Então, o 3 aí, claro, né? Está errada, tá bom? Peraí, se eu colocar assim, vou pensar que é a letra C, peraí. Pronto. Tá errada porque não é progressista histórico-crítica, tá? É a libertadora. Libertária. Vamos lá, então. Em relação aos compromissos sociais e éticos dos professores, em relação aos compromissos sociais e éticos dos professores, vamos julgar o item. Então, de acordo com Paulo Freire, o compromisso do profissional da educação, termina quando este atende às expectativas do educando. Então, cuidado, hein? Muita gente iria colocar certo. Quando atendeu a expectativa do aluno, né? Expectativas do aluno tá correto, mas olha só, termina. Ele diz aqui que termina. Não. E não termina. O professor tem sempre que instigar o quê? No aluno? Esse espírito de criticidade, de ter o quê? Ser o quê? Um formador de opinião. Tá? Então, não encerra, tá bom? Então, o 4 aí, ela está errada.
Vamos lá, o quinto. Então, de acordo com Paulo Freire, o processo educativo deve preparar o sujeito para que ele seja um partícipe social, né? Então, preparar o sujeito, né? Legal esse processo educativo, né? Para que ele seja um partícipe social, sim, que faça parte dessa sociedade. Então tá tudo correto, tá? Então 5 aqui, certo, ok? Vamos lá. O sexto. O docente deve ser investigado da realidade social de seus educandos, né? Então, vamos lá, vamos repetir aqui. O professor, né, que é o docente, deve ser investigador da realidade social de seus educandos, né? Sim, sim, positivo, tá? O que Paulo Freire quer dizer com isso? O professor, ele deve se preocupar com aquele aluno, saber a situação daquele aluno, né? Não é para ser o Sherlock Holmes, né? Não é para ir para a casa do aluno, mas entender no dia a dia como é a situação social dele, né? Então, através da sua realidade social, nós, professores, acabamos o quê? Detectando isso. Inclusive, eu acabei de falar agora há pouco de vocês, né? Eu falo com gentes, eu falo com pessoas, né? Falo com pessoas, por exemplo, de Goiás, que fala certinho, né? Minas, já tem aquele jeito de falar, né? Aquele jeito. Pessoal, né? Do sul, né? Bem aquele barbaridade, tchê, já tem um dialeto, né? Já tem um sotaque, né? Conversei com a Williana aí de Petrolina, né? Tem um sotaque também nordestino, então a gente conhece cada realidade. Às vezes eu não estou presente aí, né? Que eu falei, eu estou às vezes distante, mas eu conheço um pouco da realidade de vocês, tá bom? Vamos lá, então, o sétimo, né? O sétimo o papel do professor, de acordo com a pedagogia liberal renovada não diretiva, é um, né, dos especialistas aí em relações humanas. De acordo com o pensamento pedagógico de Paulo Freire, expresso na tendência pedagógica progressista libertadora, ó, então aqui, ó, é a tendência pedagógica do Paulo Freire, tá? Cuidado que na prova eles colocam tendência pedagógica liberal libertadora, tá? Às vezes é para induzir ao erro. Existem duas tendências, a progressista e a liberal, tá? Já em prova colocarem liberal libertadora. Tá errado, tá? Tá errado. É progressista libertadora a tendência do Paulo Freire, tá bom? Anota aí. Os conteúdos de ensino devem ser fornecidos pelo educando, transformando-se em temas geradores, né? Então, Paulo Freire fala do quê? Tem que ser um tema gerador, né? Ah, professor, então tá, nossa, tá tudo certo aqui, né? Várias palavras positivas aqui, né? Os conteúdos de ensino devem ser fornecidos pelo educando, né? Sabe que o educando é o quê? É o discente. O educando é o aluno, tá? Então, aqui o 7, né? Tá certinho aqui, tá certo. Vamos lá, então. Vamos aqui para a oitava questão. O Paulo Freire, ele fala muito da questão do EJA, tá? Da educação de jovens e adultos. Então, vamos lá. Seguindo a concepção progressista de Paulo Freire,
aplicado à educação de jovens e adultos. Então, vamos lá. A alfabetização de jovens e adultos deve provocar a construção da consciência intransitiva. Como assim? Transitiva? Não, né? Deve ter uma construção de consciência, sim, mas não intransitiva. Na qual a compreensão da realidade mediante o entendimento de causas profundas, ou seja, pela raiz das questões. Até aqui, né, ótimo. Mas aquilo que eu já falei para vocês, como é que uma alternativa, como uma alternativa ela está errada? Devido ao quê? A uma palavra, ou pela falta de palavras, né, pela omissão, né, essa falta de palavras, ou às vezes pelo excesso de palavras, ou aquele assunto não pertence à questão, as quatro maneiras. Então, como vocês já viram aqui, o comum costuma ser colocar o que? Aquela palavrinha, né, aquela palavra no meio do texto, você já está cansada, acaba assinalando correta. Não, é intransitiva, tá? Então aqui o 8, né? Claro, errado. Ok, vamos lá. 9. A prática educativa realmente política possibilita tanto a construção de saberes pelas pessoas quanto, quanto a própria conscientização, né? Vamos lá. A prática educativa é realmente política, possibilita tanto a construção de saberes pelas pessoas quanto a própria conscientização. Olha só quantas palavras aí positivas, né? Nenhuma negativa aí. Então, claro, essa resposta, né, ela está correta. Apesar que a prova de vocês é tudo no estilo de no estilo objetiva, né? Aqui é um modelo CESP, tá bom? Mas é bom para nós termos noção, temos que ter uma consciência sobre o que pode ser encarado na prova, né? Então, por exemplo, isso aqui pode ser uma alternativa correta na sua prova, tá bom? Vamos lá. Vamos para aqui a 10ª. Para ser um ato de conhecimento, o processo de alfabetização de adultos demanda entre educadores e educandos uma relação dialógica, na qual os sujeitos do ato de conhecer se encontram mediatizados pelo objeto a ser conhecido, né? Nossa, 10, nossa, tá linda, maravilhosa, né? Então aqui essa questão, né? Para ser um ato de conhecimento, né, o processo de alfabetização de adultos demanda entre educadores e educandos, entre professores e alunos, uma relação dialógica, né, o que é o diálogo, da qual os sujeitos do ato de conhecer se encontram mediatizados pelo objeto a ser conhecido, né? Mediatizados, ok? Então, o que? Esse mediatizados, de mediador, né? Então, essa relação entre o objeto a ser conhecido. Então, claro, a 10 aí, correta, tá bom? Ok? Então, sempre nós resolvemos aí 10 questões, né? Então, resolvemos todas aqui, né? Uma por uma, né? Então, aqui, levando 30 minutos, né? 25 minutos para resolver. Claro que isso aqui na prova você não vai levar 25 minutos, né? Pois são 40 questões, como vocês já sabem, né? Cada questão em média são 4 minutos,
Então, tem que ter essa prática de resolver questões para estar resolvendo questões em 2 minutos. Né? Às vezes você olha para uma questão, bate o olho, ali é 30 segundos. Então você vai ganhar tempo para onde? Para a interpretação de texto, para português, tá bom? Então aí sempre resolvendo questões aí com vocês, tá bom?